Fala pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar aqui sobre traumas emocionais e a ideia é trazer vocês também para dentro desse bate-papo. Nós estamos conectados tanto no YouTube quanto no Instagram, então sejam muito bem-vindos, independente do canal que vocês estiverem participando. Se estiverem ao vivo, ok, maravilha, obrigado pela presença de vocês. E se por acaso você estiver assistindo gravado, então participe também, pode deixar aqui o seu like, né? Seu joinha, como se diz. Pode deixar suas perguntas também, que eu vou estar respondendo vocês com vídeo ou diretamente, enfim, eu vou responder vocês de qualquer forma. Pode deixar aqui seus comentários, tá bom? Beijo no coração de vocês que já estão aqui com a gente, aqueles que estão chegando também, sejam muito bem-vindos. Tiago de Oliveira, sejam bem-vindos. E vamos começar com aquele famoso aviãozinho, ou seja, vamos compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas participem com a gente. Então, daqui 2 segundinhos, deixa eu mandar para uma galera que costuma conectar com a gente. Deixa eu enviar aqui. E você aí, faça a mesma coisa. Mande aí para uma galera que você sabe que gosta desse assunto, né? Traumas emocionais, precisa saber mais sobre esse assunto. Então compartilha para que a gente consiga ter aqui o máximo de pessoas sendo beneficiadas com esse conteúdo. Rubem, seja bem-vindo também. Vamos lá, então vamos começar a falar um pouco sobre traumas emocionais. Eu quero esclarecer algumas coisas aqui que eu acho fundamentalmente importante entender sobre trauma, tá? O intuito aqui é ajudar vocês o máximo possível nas questões que talvez seja da sua necessidade, talvez seja de alguém da sua família, tá bom? E o canal está aberto aqui para vocês fazerem perguntas. Daqui a pouco, tanto aqui no YouTube, quanto no... Pronto, está fixado aqui. Eu não fixei aqui no Instagram ainda. Mas sinta-se super à vontade para enviar suas perguntas e a gente, no final dessa live, eu vou gastar um tempo só respondendo, vou investir tempo só respondendo as perguntas de vocês. Beleza? É isso aí, traumas emocionais. Então vamos começar com o seguinte: o que é uma situação traumática? O que é uma situação traumática? E só para deixar claro, uma situação traumática não é o mesmo do que um trauma, tá bom? Então nós temos a situação que ela pode proporcionar, ela pode desenvolver um trauma na pessoa, e temos situações que, apesar de traumáticas, não necessariamente vai desenvolver um trauma nessa pessoa, tá? Então é importante entender. Meire, seja bem-vinda. É muito importante entender que tem a situação que pode proporcionar um trauma e tem o trauma. Pessoas que passam pelas mesmas situações, por exemplo, um acidente. Nem todo mundo que sofreu um acidente de automobilístico, por exemplo, ficou com trauma, né? Mas tem uma porção de pessoas que sofrem com trauma por conta de acidente automobilístico, ok? Ou qualquer outro tipo de acidente, não interessa. Vamos lá, então o que é uma situação traumática? É exatamente um evento que pode desenvolver trauma na pessoa. E eu quero falar dos traumas, das situações traumáticas que geralmente desenvolvem trauma nas pessoas. E aí eu tenho uma série aqui, só falando de violência, nós temos aqui uns 7 tipos de violência diferente. Primeiro tipo de violência, talvez a mais comum quando se fala de violência, tem aqui a violência psicológica. Por que a psicológica primeiro? Por que eu estou citando a violência psicológica primeiro? Porque ela é tão subjetiva que nem sempre é considerada como, nem sempre é observada como uma situação traumática. Mas vamos pensar um pouco aqui. O que é uma violência psicológica? É uma opressão psicológica que vem através de ferramentas como ameaça, humilhação, intimidação. Ou seja, especialmente quando a gente fala de traumas, é quase impossível não falar de trauma na infância, porque a infância, a primeira infância, é um momento onde não existe filtro. Tudo que você recebe, você acaba absorvendo, ou pelo menos a grande maioria daquilo que você recebe, você absorve.
né? A gente gosta de falar, os pedagogos principalmente gostam de falar que a mente da criança é uma esponja, então é uma esponja mesmo, não tem filtro. Quase tudo que chega para ela, ela pega e abraça e absorve. Bela, seja bem-vinda, Isabela Vieira. Então, um dos tipos mais comuns de violência psicológica, mas vamos falar de outras violências. Violência física, por exemplo, sempre que é utilizada a força, como golpes que provocam ferimentos, ou ferimentos mais graves ou menos graves, não importa, submissão física, puxões, empurrões, imobilização, e depois a gente vai chegar lá na violência doméstica, a gente vai perceber que existe um monte de pessoas que passaram por violência física e não perceberam, e não absorveram isso, não entenderam, que está acontecendo um tipo de violência com elas. Por quê? Por falta de conhecimento desses tipos de violência aqui, por exemplo. Eu atendo, muitas vezes eu atendo mulheres que estão sofrendo com traumas e não sabem que trauma que é, e quando a gente vai fazer a anamnese, a investigação, a gente percebe que ela está com trauma por causa de um puxão de cabelo. Ela, não, nunca sofri violência, mas quando a gente vai chegar mais perto, Vera Santos, seja bem-vinda. Quando a gente chega um pouco mais perto através da anamnese, a gente percebe ali que tem trauma por violência física. Então vamos falar aqui de outra violência, violência moral. A violência moral é muito pouco falada. As pessoas não falam sobre violência moral. E assim como qualquer outro tipo de violência, pode desenvolver, e é uma das que mais gera. A lista que eu estou passando para vocês aqui é das situações que mais gera trauma, das situações traumáticas que mais gera trauma, tá? Quem chegou agora não pegou, Lucivânia, seja bem-vinda, Mai, seja bem-vinda. Quem chegou agora não pegou a parte que eu estava falando sobre os tipos de violências mais comuns. É disso que eu estou falando agora, tá? Então eu falei da violência psicológica, a violência física e agora a violência moral. A violência moral, ela acontece através de opressão ou exposição da pessoa. Caroene, seja bem-vinda também. Bom dia, Mari. Exposição ou opressão da pessoa. Isso é feito através de que forma? Difamação, calúnia, chantagens, xingamentos, falso testemunho. Então percebe, Alessandra Ramos, seja muito bem-vinda. E olha só o quanto que as pessoas passam por situações como essa e, na verdade, muitas das vezes desenvolvem trauma nelas e elas nem percebem, elas não ficam nem sabendo, entende? E olha que eu só falei bom dia, e olha que até agora eu só falei sobre três tipos de violência, física, psicológica e moral. Nós temos aqui mais uns quatro tipos de violências diferentes. Mas nesse momento eu quero dar uma pequena pausa e convidar você, especialmente você, para mandar esse conteúdo. Se esse conteúdo está sendo interessante para você até aqui, mande para pelo menos mais 5 pessoas que você conhece que precisa, que você sabe que esse conteúdo vai ser importante para elas, tá bom? Já passei por várias violências e achava normal. Olha só, testemunho da de Oliveira aqui. Luciano, seja bem-vindo também, meu querido. Então, olha só quanto que é comum esse tipo de situação. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a violência doméstica. E lá dentro da violência doméstica é um lugar onde muitas dessas violências não são percebidas. Entende? Então, já mandou aí? Fala para mim que você já mandou, pelo menos já compartilha com pelo menos 5 pessoas que você conhece e que esse conteúdo pode ser útil para ela. Então, vamos continuar. Violência, essa daqui, talvez é um dos tipos de violência mais comentada ultimamente, nos últimos anos. É a violência sexual. Ou seja, todas as vezes que existe... Já mandei, ó, que legal, obrigado, Diego. Todas as vezes que há uma imposição de cunho sexual sem o consentimento da outra pessoa. Aqui a gente começa a complicar um pouquinho, especialmente para os casados. E para aqueles namorados, aqueles que têm um relacionamento mais consistente, de namoro mesmo, não é só ficante. Não quer dizer que as outras pessoas que não estão num relacionamento formal
ou duradouro, não quer dizer que elas não passam por esse tipo de violência. Eu estou dizendo que é mais comum quando há um tipo de relacionamento sólido. A lei trouxe aqui, tem muita tolerância para a violência verbal e é porta de entrada para a violência doméstica. Exatamente, exatamente. A violência verbal é onde começa todo um processo, né? E aqui fica, e eu vou até trazer um pouco aqui, gente. A Alessandra, ela é especialista em assuntos de violência doméstica. Conheçam a rede dela, conheça a história dela, conheça o trabalho dela, que é incrível. E dentro dessa questão da porta de entrada, fica aqui um alerta para você, agora que eu estou falando, especialmente estou falando para quem está dentro de um relacionamento, fica um alerta. Cuidado com a porta de entrada, cuidado com aquele ar, né? Com aquela palavra que vem para te ferir intencionalmente e depois, não foi bem isso que eu quis dizer. Cuidado, isso é uma porta de entrada para outras violências. Tá bom? Vamos lá. Tipos de violência sexual: o abuso, tá? De modo geral, assédio, estupro, exposição da nudez ou à nudez e prática de atos sexuais indesejados, ok? Então, sempre que houver situações como essas aqui, provavelmente está acontecendo um tipo de violência sexual. Tem uma outra violência aqui. Vamos marcar nossa live demais, Ale. Saudade de bater papo com você. E esse é um assunto assim que a gente gosta muito, né? Vamos marcar sim. Me chama no direct que a gente vai marcar essa live aqui, tá? Segundas, quartas e sextas eu tô numa live, num compromisso aqui com o pessoal de live nesse canal e no YouTube. Mas terças e quintas a gente consegue marcar de boa, ou sábado também. Saca só, nesse horário, tá, Ale? No outro horário a gente organiza a agenda. Outro tipo de violência que também não é muito difundida e é muito comum de acontecer, que é a violência econômica. Sempre que há uma subtração de bens ou imposição de dependência econômica. Gente, presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso aqui. Eu vou repetir porque é fundamentalmente importante que você entenda sobre violência econômica. Porque tem um monte de pai de marmanjo, de marmanja, tem um monte de esposo e de esposa passando por esse tipo de violência aí, como outras violências que a gente vai chegar lá na doméstica, que lá parece que o bicho pega, e está passando por esse tipo de violência e não tem noção. Ivani, seja bem-vinda, tia. Então, olha que doideira, violência econômica. Então, todas as vezes que há subtração de bens ou imposição de dependência econômica. Imposição de dependência econômica. Então, de repente, você está passando por esse tipo de violência e não está percebendo. Com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, com o neto, olha que doideira, com o namorado, com a namorada. Entende? Está tendo uma imposição de dependência econômica e você não sabe, você não entende que isso é um tipo de violência, chamada violência econômica. Ok? Retenção de bens ou capital, roubo e furto. São as situações de violência econômica mais conhecidas, tá? Não quer dizer que não hajam outras. Violência social. Violência social acontece sempre que há uma repressão ou opressão de grupos minoritários. Isso daqui já é bem comum, graças a Deus. Sarinha, seja bem-vinda. Quase que não saiu aqui. Olha só que interessante. Isso daqui já é bem falado já nos últimos anos, mas ainda assim a gente percebe que tem uma tolerância muito grande ainda, especialmente no nosso país, ok? Quais são os tipos mais comuns da violência social? Discriminação, né? Segregação e intolerância. Isso racial, sexual, enfim, em todas as áreas sociais. Ok? Esses são os tipos de violência. Gente, até agora, eu estou falando de traumas emocionais, até agora eu só falei de violência. Já temos o quê? Quanto tempo aqui aproximadamente? Já temos 10? Já temos mais de 10 minutos de live. Mais de 10? Temos mais de 10 minutos de live e até agora eu só falei de violência. Só violência. Nem falei de outros tipos de situações traumáticas, tá? Que eu vou entrar agora. Só violência. Olha só quantos tópicos
e dentro desses tópicos o quanto de subtópicos nós temos para tipos de violência que não são, na sua grande maioria, não são difundidos, não são discutidos. Bom, e aí fica a pergunta, deixa eu até olhar no YouTube, se tem aqui, ainda não. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto de traumas emocionais, pode mandar para a gente, tá? Daqui a pouco eu vou abrir, daqui 20 minutos no máximo, 15 minutos no máximo, eu vou abrir espaço só para responder vocês, ok? Mas não deixe de compartilhar essa live com mais pessoas, para que mais pessoas do seu círculo de amizade ou de parentesco possam participar também com a gente e entender mais sobre esses tipos de traumas, tá? Os traumas emocionais. Outras situações também bem comuns a desenvolver trauma emocional são acidentes pessoais, profissionais ou familiares. E quantas vezes isso aqui não acontece, né, gente? Abortos espontâneos ou intencionais. Cara, aborto eu preciso parar um pouquinho para falar. Não estou aqui para discutir situações polêmicas sociais ou legais. Eu não estou aqui para discutir, tá? Se eu concordo, se eu discordo, se você concorda, se você discorda. Não se trata disso. Eu quero dizer o seguinte para você. Eu até hoje não encontrei uma mulher que tivesse passado por aborto espontâneo ou intencional que não tenha ficado traumatizada. Estou falando da minha experiência, tá, gente? Dentro de clínica, dentro da minha experiência na clínica, eu até hoje, 4 anos já atuando nessa área, eu não encontrei uma só mulher que não tiver, que passou por algum tipo de aborto e não tenha desencadeado trauma por conta disso. Então, independente de você ser a favor ou contra, tá? E a gente precisa lembrar que existe um processo legal também que a gente precisa amparar esse processo legal. Entenda isso. Se você passou por aborto espontâneo ou não, muito provavelmente você pode ter desenvolvido trauma e não saber disso. Ok? Mudanças drásticas na vida é um outro tipo de situação traumática. Só lembrando que situação traumática e trauma são coisas diferentes. Mudança drástica na vida. Então, mudanças residenciais, mudanças escolares, mudança de convivência, pode desenvolver trauma também. Fim de relacionamento afetivo não precisa nem falar, tá? Mas eu quero trazer aqui não só para o relacionamento amoroso, como também relacionamentos de amizade, tá? Pode acontecer de ter perdido aí contato com um grande amigo e isso desenvolver também um trauma emocional para você. E o último que eu quero relacionar aqui, não menos importante, é o de perda de entes queridos. Ok? Especialmente se você não viveu adequadamente. Kênia, seja bem-vinda. Especialmente se você não viveu o luto desse ente querido ou de um amigo querido que partiu, você pode ter desenvolvido trauma emocional e talvez você não saiba disso. Ok? Então essas aqui são as situações mais comuns que pode desenvolver um trauma na pessoa, no indivíduo. Agora nós vamos falar de fato o que é trauma. Por quê? Uma coisa é a situação traumática, outra coisa é o trauma que essa situação pode desencadear. Tá? Nesse momento nós vamos falar dos traumas de fato. O que é um trauma? É uma situação que gera uma alteração psicológica ou emocional no indivíduo. Entende? Então qualquer situação que gera uma alteração do seu humor, do seu estado de espírito, do seu ânimo, da sua motivação, dos seus desejos, da sua libido. E sempre que eu falo de libido, eu toco nesse assunto. Libido não é só energia para sexo. Libido é uma energia para a vida que você pode também desenvolver ou aplicar na vida sexual, ok? Então, tem alteração de libido? Possa ser que você esteja sofrendo a consequência de um trauma, mesmo que você não saiba conscientemente disso, ok? Houve alteração psicológica, houve alteração emocional, provavelmente tem um trauma instalado ali. Aí vem a parte da pesquisa, da anamnese, procurar um profissional da área para entender em que área, como foi desenvolvido esse trauma para você. Esses traumas podem gerar alteração física também.
imediatamente após o trauma, tá? Ou não. Então, presta atenção nisso aqui. Tudo que altera a sua saúde psicológica, a sua saúde emocional, vai alterar a sua saúde física. Só que isso pode ser imediato, pode não ser imediato, mas vai. Tá bom? Em algum momento. As nossas patologias físicas são desenvolvidas a partir de transtornos de situações emocionais. E vice-versa, tá, gente? Nós somos seres integrais. Eu gosto muito de falar isso aqui, é muito importante. Os orientais entendem isso muito fácil, desenvolvem e trabalham com isso de uma forma muito fácil. Nós ocidentais temos uma dificuldade muito grande de entender a integralidade. Ou seja, somos seres integrais, nós não somos seres divididos, somos um ser inteiro vivendo várias situações, várias fases diferentes. Ou seja, se você tem um problema emocional, isso vai afetar o seu corpo físico. E um problema no corpo físico vai desenvolver outros problemas emocionais. Bom? Muito bem. Eu quero falar um pouco aqui, agora, a gente encerrar, daqui a pouquinho, tem mais 2 tópicos aqui, para a gente encerrar essa parte. Oi, Eliana, seja bem-vinda, querida. Gente, conheça também a Eliana, tá? Psicanalista top, faz parte do nosso instituto. Se você não sabe, nós temos um instituto, é o Jack Sig Instituto de Desenvolvimento Emocional, e a Eliana é uma das nossas psicanalistas. Seja bem-vinda, linda. E, falar nisso, gente, tem uma família linda e acabou de chegar uma bebê, vocês precisam conhecer essa bebê. Olá! Vai lá no Instagram dela, deve ter foto da bebê. Então, olha só, que interessante. Como identificar possíveis sintomas de trauma? Vou de novo para você entender bem. Como identificar possíveis sintomas de um trauma que já existe? Tá bom? Se é sintoma, tem que ser de um trauma que já existe, né, Jack? Vamos lá. Fique muito atento a sintomas como sofrimento, sentimento de ansiedade, pânico, desespero, apreensão, raiva, culpa, irritabilidade e desespero. Jack, não sobrou mais nada aí. Só que já tem aí, já identifiquei 2, 3 coisas que eu sofro. Então, possa ser que esse sofrimento venha desenvolvido aí por um trauma. Tá? Só para você saber. Eu não comentei antes, mas a Dia Oliveira também, tá, gente? Dia Oliveira também, terapeuta nossa lá do Instituto. Trabalha com massoterapia, trabalha também com a massagem modeladora, topíssimo, já fiz com ela, gente, é top. E arte terapia também. Então, conheçam o Instagram da Dia Oliveira. Vamos lá. Mais situações que pode identificar. Railane, seja bem-vinda. Saudade de tu. Mais situações que pode também ter a ver. Railane, você quer participar ao vivo aqui? Espera um pouquinho que eu te chamo. Deixa eu terminar essa parte aqui. Eu ia abrir para perguntas e dúvidas e eu chamo você. Bom dia. Vamos lá. Alteração cognitiva, como pensamentos acelerados. Presta atenção nisso aqui, gente. Ou letargia na hora de pensar. Não! Ah, eu vi aqui que veio, chegou uma solicitação sua aqui. Foi sem querer, né? Tá bom, não vou te chamar não, ficou com vergonha aí, né? Pensamento acelerado ou letargia na hora de pensar. Raciocínio lógico afetado, ou seja, coisas que você rapidamente pegava, agora você está tendo muita dificuldade, que a gente pode chamar também de letargia do raciocínio, tá? Então, raciocínio lógico afetado, má concentração, confusão mental, perda de memória. Perda de memória aqui, eu quero trazer pelo seguinte: memória pode ser uma perda passageira, tá? Coisa que você fica ali tentando lembrar e tal, daqui a alguns minutos, opa, consegui lembrar. Pode ser nesse sentido e pode ser também aquelas dificuldades. Nossa, cara, não estou conseguindo mais ter uma boa memória. Ixi, eu estou ficando esquecido. Toma cuidado com isso, tá? Não é brincadeira. Oi, Stouze, seja bem-vinda também, bom dia. E Odália, acho que é isso, né? Odália, seja bem-vinda também. Ok? O que mais? Pensamento indesejado, isso aqui é muito comum, tá?
Sabe aquela coisa do pensamento negativo? Eu estou tão negativista agora, eu estou sempre com pensamentos de dor, de situação que pode, que me deixa para baixo. Toma cuidado que isso pode ser indicativo de traumas também. Preocupação excessiva com ou sem paranoia. Tá? Travas sociais, timidez, dificuldade de estabelecer relacionamento interpessoal. Oi, Francine, seja bem-vinda também, bom dia. Marilene também, seja bem-vinda, bom dia para você também. Gente, só lembrando, se esse assunto está sendo interessante para você, não esqueça de compartilhar, isso ajuda a nossa live, isso motiva o nosso trabalho e também ajuda os seus amigos, seus parentes, pessoas que você sabe que esse assunto pode ser interessante para elas. Tá? Especialmente são pessoas que talvez não vão ter coragem para procurar ajuda profissional agora, mas tem a oportunidade de fazer uma pergunta aqui e de repente eu gero um desbloqueio para ela imediato. Já vivemos essa experiência muitas vezes, da pessoa fazer uma pergunta aqui e com a resposta que eu dou já acontece um desbloqueio ali ou parte de um desbloqueio e essa pessoa consegue viver com mais qualidade de vida, tá bom? Não é brincadeira. Então compartilha, aperta o aviãozinho aqui embaixo para quem está no Instagram. Quem está no YouTube, procura aí o link compartilhar e manda para mais pessoas, tá bom? Para vir participar com a gente. Deixa eu só ver se tem perguntas aqui. Não tem ainda. Então a gente segue o bonde. Muito bem. Eu estava falando aqui de alteração cognitiva. Agora vamos lá. Aumento repentino. Gente, eu estou falando aqui de sintomas, tá? Como identificar possíveis sintomas de traumas que você esteja vivendo, tá? Então, aumento repentino de problemas familiares e profissionais, sensação de impotência ou incompetência, insônia ou pesadelos, e sintomas físicos como fadigas, dores e tensão muscular. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns tipos de dores, tá, gente? Presta atenção nisso aqui também, é muito importante para quem entende, para quem estuda sobre medicina tradicional chinesa, vai entender com mais facilidade por que eu estou falando exatamente desses pontos. E quem não entende, não tem problema, só entenda que dores nesses pontos específicos do corpo geralmente indica situação de trauma, tá? Geralmente, não estou falando do que é 100% das vezes, mas geralmente. Então vamos lá. Dores ou tensão muscular, especialmente na região das costas, nos ombros, na linha do pulmão, cervical e braços. Francine já trouxe ali. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, viu, Francine? Depois me chama no direct que eu vou te passar aqui algumas situações e talvez até aqui dentro mesmo da live você já vai conseguir identificar algumas situações, tá? Então vamos lá. Essa da cervical, ela geralmente se liga muito no ombro também. Se for só na cervical, Francine, me fala aqui que eu vou te dar uma dica sobre isso. Vou te falar uma coisa e você vai identificar se sim ou não. Mas especialmente porque você está falando que é cervical e braços, então deve ser uma dor que começa no pescoço, atinge os ombros e corre pelos braços, ok? Então na região dos ombros, na região do pulmão e na região que a gente chama de lombar, tá? Ali mais próximo da região do rim, ou dos rins, né? Direita e esquerda. Dores nas costas, nessas regiões, sempre tome muito cuidado. Ok? Vamos lá, que tem mais coisa? Na cabeça, dores na cabeça na região dos olhos, ok? Dos olhos aqui, tá, gente? Da testa ou atrás da cabeça, na região occipital, nessa região aqui, não sei se vocês estão conseguindo identificar, aqui, ó, tá? Nessa região. Geralmente, quando tem dores nesses locais, tome cuidado. Pode ser reflexo. Geralmente, tá? Geralmente tem reflexo em questões emocionais aí com relação a traumas. Dor no peito, linha do estômago e abaixo do umbigo, tá bom? Então, atrás eu falei de ombros e eu trouxe cervical porque a Francine já colocou, mas região dos ombros, do pulmão e da lombar, na frente, peito, estômago e abaixo do umbigo, na cabeça, olhos, região dos olhos, testa ou aqui atrás da cabeça. Vamos lá que tem mais? Ok. Muito bem.
Quem tem dores nessas regiões, tá? Pode até chamar lá no direct depois que a gente pode bater um papo breve sobre isso, mas tome cuidado que isso pode refletir em problemas emocionais. Bom, se nós tivermos tempo, eu vou falar um pouco sobre essas dores aqui. Como tratar traumas emocionais? Agora é muito fácil, gente. Procure primeiro. Vou explicar aqui, por favor, se você é médico, psiquiatra, não fica chateado comigo. Se você é psicólogo, também não fica chateado. Eu vou explicar aqui o porquê. Isso não é 100% das vezes, tá? Conheço muitos psiquiatras que têm essa consciência do que eu vou trazer aqui para vocês. Conheço muitos psicólogos que também têm essa consciência na hora de tratar os seus pacientes. Mas, para evitar a fadiga, a minha orientação para você é: procure primeiro um psicoterapeuta, tá bom? Procura primeiro um psicoterapeuta. Eu vou explicar por quê. Na psicoterapia, nós não indicamos, nós não administramos nem suspendemos terapias medicamentosas, ou seja, nós não indicamos, tome o remédio tal, compre na farmácia tal o remédio tal. A gente não faz isso, porque a gente entende que 80, 90% dos casos de quem está tomando remédio, eles não precisam de remédio. O remédio que eles precisam não é a droga, né? Não é aquele que compra-se lá na drogaria. Entende isso? Por isso que eu estou te falando. Identificou que tem trauma ou está suspeitando que está sofrendo com qualquer tipo de problema emocional, antes de procurar um psiquiatra, que ele provavelmente, eu estou falando que não são todos, tá? Tem muito psiquiatra top aí que tem essa consciência e vai indicar um terapeuta para você antes de uma via medicamentosa. Mas não sei se é a maioria, ok? Então procura primeiro um psicoterapeuta, porque ele vai procurar tratar você de uma forma em que você não precisa de medicamento. E um psicoterapeuta consciente, bom profissional, ele vai conseguir identificar também se você precisa de tratamento medicamentoso. E nesse caso, esse próprio profissional vai encaminhar você para um psiquiatra. Por que não um psicólogo? A maioria não, boa parte dos psicólogos também vai te encaminhar muito rapidamente, ele pode te encaminhar para a psiquiatria e vai tentar trabalhar ali direto com a área da psiquiatria, ok? Também tem muito psicólogo foda aí, top, que vai procurar tratar você sem intervenção medicamentosa. Jack, qual que é o seu problema com os tratamentos medicamentosos e com a intervenção medicamentosa? Não, o meu problema não é nenhum com isso. Eu só entendo que praticamente 90% de quem está tomando remédios não precisa de remédio, não precisa de droga, sabe? Não precisa da via medicamentosa. Ele pode tratar pela via natural, terapêutica. O nosso corpo é capaz de produzir tudo que nós precisamos como medicamento, gente. Tudo que você compra lá na farmácia é sintético, é produzido através é uma cópia, é uma tentativa de copiar aquilo que o seu corpo já produz ou está em deficiência de produção. Logo, mas está em deficiência de aquilo. Eu sei, mas através da terapia você pode voltar a desenvolver aquilo. De repente não é nem falta, só que tem coisas bloqueando o processo natural do seu corpo. Eu sei que isso aqui com certeza vai dar merda, porque tem um pouco chato pra caramba, mas é isso aqui, tá? É para ajudar vocês. Agora, enfim, você gosta de tomar um remedinho, você gosta da via mais rápida, então vai pro remédio, fique dependente, é problema seu, tá bom? Essa aqui é uma dica para você evitar que uma coisa provoque outra, que provoca outra, provoca outra, e você nunca mais sai das terapias medicamentosas. Só isso. Mas, de qualquer forma, gente, a melhor coisa a se fazer é procurar bons profissionais. Não importa se é da psicoterapia, se é da psicologia ou da psiquiatria. Procure bons profissionais, tá? Mas essa dica que eu acho que ela ajuda bastante para você evitar de entrar por um caminho aí sem volta. Tá bom? É isso! Vamos lá? Vamos conversar. Gente, vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Deixa eu falar com a Francine, então, que ela comentou aqui sobre cervical, ombros e braços. Eu vou te trazer, então, Francine, uma consciência
muito bem trabalhada dentro da vegetoterapia e também da medicina tradicional chinesa, ok? Pensando em vegetoterapia principalmente, problemas da cervical geralmente, ok? Pode ter várias fontes aqui, mas geralmente indica algum tipo de bloqueio, tá? Um trauma. Eu ainda não falei sobre isso, tá? Aqui hoje, já falei muito, mas hoje não. Todo trauma vai provocar um bloqueio emocional e o bloqueio emocional vai desenvolver uma crença limitante. Ok? Existe aqui uma situação traumática, pronto, pô, você ficou traumatizado. Então, esse trauma, para que você não passe ou evite de passar pelo caminho do trauma, esse trauma vai desenvolver em você um bloqueio. O que é o bloqueio? Pensa numa estrada. Tem uma estrada aqui, tem um buraco enorme lá na frente, o que a prefeitura deveria fazer? Consertar primeiro, né? Mas geralmente tem ali um bloqueio, um desvio, enquanto eles não consertam aquele problema lá na via, e aí você pega um desvio para não passar pela via. Então, aquele buraco na estrada é o trauma, e o trauma vai desenvolver um bloqueio para que a sua, na verdade não é bem um trauma, tá? Estou falando de uma forma rápida para vocês entenderem. Somente vai desenvolver um bloqueio para você não ficar passando pelo trauma e se machucando, né, todas as vezes. Só que esse bloqueio, ele vai criar um desvio para você. Esse bloqueio é emocional, mas racionalmente você precisa desenvolver uma linha de pensamento que justifica a existência daquele bloqueio, que são as crenças limitantes. Okay? Então, Francine, esse problema na cervical geralmente, provavelmente, é algum trauma que você passou, que desenvolveu, que por causa desse trauma foi desenvolvendo um bloqueio que impede você de ter direção. Impede você... Você quer ver uma coisa que pode ter acontecido, por exemplo? Abusos verbais do tipo... Estou pensando uma coisa aqui, tentando pegar uma coisa real, tá? Que eu já tenha tratado. Menina, você só faz escolhas ruins. Não importa qual área, tá? Digamos que lá na sua pré-adolescência, você ouviu da sua mãe, do seu pai, que você sempre faz escolhas ruins. Você vai desenvolver emocionalmente, você vai desenvolver uma dificuldade de tomar decisão. Porque você vai ter uma crença limitante, lembra? Uma crença limitante de que você sempre toma decisões ruins. Essa crença é uma justificativa racional para dar razão ao problema emocional que está ali, que é o bloqueio, para você não ter que passar de novo por uma situação de ter que ouvir o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, dizer para você, alguma autoridade, dizer para você que você só faz escolhas ruins. Tá? Daí, se eu tenho dificuldade de tomar decisões, eu vou ter dificuldade de pensar em escolhas, gerar escolhas. Por quê? Porque é mais fácil eu colocar um cabristinho aqui, né? É mais fácil eu não olhar para os lados, porque aí eu não tenho opção. Eu só vou aqui, eu vou onde eu estou vendo. Naturalmente, isso vai desenvolver, pode desenvolver fisicamente um problema cervical. Tá? Peso emocional também geralmente vai desenvolver em você dores nos ombros. Ok? E braços tem a ver com ação. Olha a ligação, estou fazendo essa ligação agora, tá? Nesse caso seu aqui. Olha só, se eu tenho dificuldade para tomar decisões, eu tenho dificuldade de olhar para as opções para tomar uma decisão, naturalmente eu vou ter uma certa dificuldade de agir, de fazer, tá bom? E aqui vai uma dica importante, viu, Francine? Você pode escrever aqui se você quiser. Se você se sente uma pessoa que tem dificuldade em adquirir, em terminar coisas que você começa empolgada fazendo alguma coisa e tem dificuldade de terminar aquilo, ou perde a empolgação no meio do caminho, olha só que uma coisa está ligada com a outra, tá? Então, dificuldade de tomar decisão, porque se eu tomo decisões ruins, lá na frente eu vou perder o tesão de fazer. Ok? E isso vai gerando, para mim, um peso na minha vida, um peso. E aí os ombros parece que sempre estão cansados, estão sempre tensos. Então a gente pode perceber que todas as pessoas chegam no final do dia, como é que a gente representa o nosso cansaço no final do dia? A gente trabalhou hoje, foi muito punk no trampo. Como é que você chega no final do dia? Ai, ó, arqueou, né? Nossa, hoje o dia foi terrível. Olha o quanto o ombro arqueou. Olha o peso que você está carregando aqui do dia. Entende? Não pense que essas questões emocionais não vai refletir no seu corpo. Tá bom? É isso aí.
Agora é a vez de vocês. Tem dúvidas aí, gente? Tem perguntas? Ó, entrou mais gente aqui que eu não tinha visto ainda. Eveline. Seja bem-vinda, Eveline. Seja bem-vindo, Martins. Sediana. Ou Ediana, não sei, tá tudo junto aqui, não sei exatamente. Eveline, Ediana ou Sediana. Dalet, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Francine, você respondeu um sim aqui e eu não entendi. Nunca termino, entendi agora. É porque eu não tinha visto. Zilva, gente, não acredito que. Oh, esse aqui é meu pai, gente. Eu falo assim, meu Deus, eu não tenho idade para ser seu pai, não, menino. Silvan, tenho um amor muito grande por vocês, você sabe disso, meu querido. Obrigado por estar por aqui. E a Stouze trouxe aqui, ó, que tem dor de cabeça, da cabeça até as pernas. Jesus. Meu Deus, chama lá no direct, vamos conversar lá no direct. Pelo amor de Deus, vamos conversar. Abraços, Ivan. Seja bem-vindo também. Um querido. Começa a me seguir aí para a gente continuar esse papo em algum momento, né? Porque pulmão e olhos. Então, pulmão está ligado à tristeza, tá bom? Pessoas que passaram por grandes perdas, pessoas que passaram por grandes decepções, pessoas que guardam mágoas, não dá conta de perdoar, então vai vivendo com mágoas durante muitos anos, acaba desenvolvendo muita dor na região do pulmão, ok? Se a gente pega lá pela medicina tradicional chinesa, e eu acho que a medicina grega também tem esse entendimento. O pulmão está relacionado à tristeza, então dor na região do pulmão. Gente, eu estou falando aqui de questões emocionais. Tá? Antes que vocês começam a pirar o cabeção, eu estou falando de problemas emocionais que refletem no corpo, ok? É óbvio, tá com dor nessa região, vai procurar tratamento sim, vai ver se não está desenvolvendo aí uma pneumonia, tá bom? Agora, não estou dizendo para você que você não possa procurar um médico, não estou dizendo isso, até porque a terapia ela é auxiliar da medicina, ela é auxiliar na medicina. Tá bom? Então presta atenção nisso daqui. Porém, pegando pela medicina tradicional chinesa, se você está com problema, sentindo dores na região do pulmão, provavelmente você está sofrendo com situações de tristeza. E nos olhos? Olhos é interessante. Vou até deixar uma pergunta para você, Kênia. O que é que você não está enxergando ou não quer enxergar? Eu tenho dificuldade de enxergar de longe, né? Coisas que estão longe. Então, o que é que você tem dificuldade? Qual que é o medo que você tem de olhar para o futuro, de planejar o seu futuro? Eu tenho dificuldade de perto. O que é que você não está conseguindo enxergar à sua volta? O que é que tá perto de você, às vezes está fácil de resolver e você começa a fingir que não está vendo? Tá? Dá uma pensadinha aí e me responde aqui. Responde, inclusive, se está fazendo sentido para você, tá? Não. Legal. Mas faz todo sentido. Quando soltei e continuo soltando as pessoas e liberando, é libertador. E eu senti muitas dores. Eu não sei se eu entendi. Vou ler de novo para ver se é a minha leitura ou se realmente eu não consegui entender aqui. Fez sentido para você, né? Joia, Kênia. É isso daí. Chama no direct lá, quem sabe a gente não consegue desenvolver um processo com você. Mas faz todo sentido. Quando eu continuo soltando as pessoas, é libertador. Eu senti muitas dores. Tá, não sei se eu entendi exatamente, mas faz sentido essa questão de soltar pessoas, tá bom? Deixa eu só... Um abraço aqui, ó, Cidadão Ribeiro Pretano. Gente do céu, essa cidade é do coração, hein? Obrigado aí, pessoal do Instagram. Cidadão Ribeiro Pretano. Olha só, Jim Rohn disse assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Qualquer pessoa que está estudando a área do desenvolvimento humano já se deparou com essa frase. E quem não é dessa área também, se em algum momento já estudou alguma coisa nesse sentido, já viu, já buscou algum conhecimento nessa área, já escutou essa frase. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos constituídos de energia. Se nós estamos convivendo com pessoas de baixa energia, é natural que a baixa energia dessas pessoas vá nos influenciar de alguma forma.
Entendeu? Então, quando nós liberamos essas pessoas de energia baixa, o que é energia baixa? Deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Sabe gente que só reclama? Sabe gente que só fala de coisa ruim? Pessimista ao extremo? Gente que tudo tá ruim, que o país só vê o lado negativo do país, só vê o lado negativo da comunidade, tudo para ela tá ruim. Então, pessoas de energia baixa costumam ser assim. Adriane, seja bem-vinda. Pessoas de energia baixa costumam ser assim, elas veem tudo do lado negativo. E o que acontece? Se essas pessoas estão perto de você, como nós somos constituídos de energia, e uma das coisas mais lindas do ser humano é a capacidade de trocar energia só de estar em contato físico, verbal, auditivo, emocional, profissional, pessoal, familiar, qualquer tipo de contato. Se estamos em contato com outras pessoas, nós estamos trocando frequência de energia com elas. E se nós estamos trocando frequência de energia, talvez essas pessoas que estão perto de você nesse momento da sua vida, pessoa que fica criticando a gente o tempo todo, também, viu, Odi? Exatamente. Esse tipo de pessoas, sabe o que elas vão fazer com você? Elas vão vampirizar você. Elas vão vampirizar suas energias. Se elas estão vampirizando a sua energia, ou seja, sugando sua energia baixa e fica igual ou pior do que a energia delas. Cuidado com vampiros emocionais. Cuidado com gente de baixa energia com quem você está convivendo. Bom? Então, Stouse, eu chamo você de Stouse porque eu sempre esqueço o primeiro nome. Desculpa por isso. Na sinceridade, né? Aí, ó, Gilman sempre falou isso, ó. Sou hiper sincero. Eu melhorei, viu, Gilman? Bastante. Mas acho que eu preciso melhorar mais. Vamos lá. Você está entendendo isso daqui? Gente de energia baixa é um problema. Joane, eu não vou esquecer mais. Prometo. Joane Stouse. Estão entendendo isso, gente? Está fazendo sentido para vocês? Tem mais alguma pergunta aqui que eu posso... Quer participar ao vivo comigo? Alguém de vocês aí quer bater um papo comigo aqui? Imagina. Vamos lá. Espero estar perdoado, então. Sim, quer participar comigo, Eliana? Vou te chamar, então. Gente, se tiver mais perguntas, manda para mim. Eu estou encerrando já. Nosso tempo aqui está... na verdade, até passou do que estava previsto. Tá bom? Mas se tiver perguntas aqui, eu vou responder. Se quiser participar comigo, eu vou chamar. Tá? Traga sua pergunta sobre... Deixa eu voltar aqui só para ver se tem perguntas aqui que eu perdi. Traga com você sua pergunta para participar comigo aqui. E com isso a gente consegue ajudar muita gente. Não! A Didi está descabelada, não pode. Esse horário, né, Didi? Esse não é um bom horário. Ah, tá. Sim, para o que eu estou falando, né, Eliana? Queria que você viesse, viu? A próxima vez eu não vou perguntar, só vou chamar. Pessoal, é isso daqui, tá? Vou dar mais um minutinho para vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no YouTube. Só lembrando vocês que nós estamos no YouTube também, tá? E essa live vai acontecer nas segundas, quartas e sextas. Nós vamos falar aqui bastante sobre traumas, tá? Que são as minhas duas especialidades. Traumas, três na verdade. Traumafobia, até que está muito ligado ali também, tá? E relacionamento abusivo. Inclusive, em algum momento eu vou convidar a Alessandra para ela participar com a gente aqui também. Ela tem uma história muito interessante sobre relacionamento abusivo. A Di também tem, viu, gente? É como disso. Isso aí. Quando a gente vai falando mais sobre questões de relacionamento abusivo, eu vou trazer essas pessoas para compartilhar com a gente aqui. Pessoal, tranquilo para vocês? Sem perguntas? Então, obrigado pelo carinho de passar esse tempo aqui comigo. Obrigado pela audiência de vocês, por ter compartilhado. E vai ficar gravado, tá bom? Então, não perca a oportunidade de encaminhar pessoas para esse vídeo. Encaminhar esse vídeo para as pessoas. Vai estar no Instagram e vai estar no YouTube também. Pode sim, Francine. Me chama lá no direct que a gente bate um papo, tá? Fique à vontade.
Se mais alguém aqui não quis participar, não quis compartilhar aqui, mas quer me chamar lá no direct, fique à vontade, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até quarta-feira. Quarta-feira nós falaremos sobre... Deixa eu fazer um jabá aqui, gente. Quarta-feira nós vamos falar sobre traumas por abandono. Cara, não, mentira. Trauma por abandono é na sexta-feira. Perdão. Na quarta-feira nós vamos falar sobre compulsão alimentar. É isso. Compulsão alimentar. Se esse assunto também te interessa, esteja comigo aqui na quarta-feira, 8h57 da manhã. 8h57 da manhã. Quarta-feira e sexta-feira, segunda, quarta e sexta, nesse horário, sempre com um assunto novo. E traga mais pessoas para participar com a gente, tá bom? Beijo no coração, fui, valeu e até quarta.